Motorista fura o sinal vermelho, bate em carro e vai parar dentro de córrego em Catalão. Câmeras de monitoramento registraram a batida. A polícia já ouviu as testemunhas que estavam na ceia de Natal, onde um homem foi morto pelo próprio cunhado na região sudoeste. Encher o tanque do carro está cada vez mais caro em Goiás. Só este ano foram mais de 40 valores diferentes. E nesta sexta-feira de Natal, uma história que encheu de esperança um vendedor de salgados lá de Santa Helena de Goiás. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira, Jornal Anhanguera de Natal, agora 7h13. Olha só a história que abre o nosso jornal. Em setembro, nós mostramos a história do Luan, morador de Santa Helena. Ele trabalha na rua de bicicleta e carrega o filho de 4 anos sempre junto. Depois da nossa reportagem, uma vaquinha foi feita na internet para ajudar pai e filho a conquistarem a casa própria. A rotina do Luan não mudou. Acorda cedo, acomoda o Pedro Samuel na carretinha e sai pelas ruas. Pai solo, ele faz questão de carregar o pequeno para cima e para baixo. Em setembro, ele tinha um sonho. Ver se eu consigo uma casa para poder ele ter um lugar digno de morar. Depois da nossa reportagem, a ONG Razões para Acreditar lançou a campanha na internet para ajudar. O resultado, R$58 mil arrecadados. O valor arrecadado vai servir para o Luan comprar uma casa. Hoje ele mora de aluguel aqui em Santa Helena de Goiás, mas já está com boa parte das coisas prontas para fazer a mudança. E claro que o Pedro Samuel está bem animado para conhecer o novo espaço. Pai vai comprar uma casa para mim e uma porta. A vida inteira sempre sonhando em ter uma casa, alguma coisa, e aconteceu isso. Falar a verdade, eu acho que só vai cair a ficha depois que eu estiver dentro da casa, aí cai a ficha. Agora eu posso criar ele com mais dignidade. A solidariedade fez com que o Luan fizesse a primeira tatuagem. Beija-flor é o símbolo do Razões para Acreditar, que me ajudou. E a numeração é a quantidade de pessoas que me ajudou na vaquinha. Aí isso pra mim é um renascimento, eu vou conseguir refazer minha vida do começo, do zero. O dinheiro já está com ele. Agora é só organizar a mudança e recomeçar em 2021 com novas metas. Eu agradeço de coração, no fundo do coração mesmo, de verdade, por todos que me ajudaram, também a mostrar a minha história, tudo, para poder mais gente conhecer. Eu agradeço demais, de coração, de verdade, o resto da minha vida. A solidariedade é algo impressionante, né? Olha só, a Polícia Civil de Mineiros já ouviu testemunhas que estavam na ceia de Natal, onde um homem foi morto pelo próprio cunhado em Portelândia, no sudoeste do estado. A repórter Ana Paula Moreira está ao vivo de Jataí e tem todos os detalhes para a gente. Oi, Ana, você já sabe algo sobre a motivação? Boa noite para você. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje à tarde a polícia ouviu parte dos familiares que estavam na chácara aí para essa ceia de Natal, e a mulher da vítima contou à polícia que os 2 homens estavam bêbados e que eles teriam discutido por conta de uma brincadeira. Os familiares ouviram os gritos e quando chegaram ao local já encontrou a vítima, identificada como Jurailde de Jesus, de 41 anos, já esfaqueado. Eles ainda tentaram socorrer, colocaram o homem dentro do carro, mas ele morreu poucos metros de chegar no hospital. Ele não resistiu aos ferimentos. O cunhado, suspeito do crime, fugiu logo em seguida em um carro e ele ainda não foi localizado pela polícia. A Polícia Civil diz que segue investigando esse caso, ainda vai ouvir outras testemunhas e segue na busca também ainda para tentar localizar esse suspeito do crime. Como nós dissemos mais cedo aqui, Thiago, nós recebemos as imagens desse crime, mas são imagens muito fortes e por respeito a quem está assistindo a gente decidiu não mostrá-las aqui. Thiago. Que situação em plena ceia de Natal, hein, Ana? Obrigado por sua participação, boa noite para você. Mas a gente tem uma historinha boa agora. Depois de ler uma cartinha de Natal, uma equipe de policiais de Chapadão do Céu realizou o sonho de 2 irmãos. A cartinha era bem simples. De presente, queriam um carrinho de polícia, sapatos e uma volta na viatura da polícia. Não é que o Papai Noel atendeu o pedido? Olha só que legal, os policiais chegando na casa das crianças
O pequeno Otávio, de 4 anos, ficou todo feliz com o carrinho que ele ganhou. Além de levar os presentes, os PMs ainda deram uma volta de viatura com as crianças, que ficaram muito emocionadas. Legal o registro. Um bebê recém-nascido foi abandonado dentro de uma caixa de papelão em Goiânia. No início da manhã de hoje, moradores escutaram choros e viram que o bebê estava numa caixa de papelão na rua. O bebê estava molhado, sujo e ainda com cordão umbilical. O bebê foi socorrido por esses moradores e ganhou um banho e ainda encontraram uma mulher para amamentar a criança. Eles chamaram a polícia militar e os bombeiros. O bebê foi levado para o Hospital Materno-Infantil aqui na capital. O pessoal do hospital disse que ele pesa pouco mais de 3 quilos e que chegou em estado de hipoglicemia, porque ficou muito tempo sem se alimentar, mas que ele já passou por exames e está internado na emergência com estado de saúde bom. O conselho tutelar foi chamado, mas a mãe não foi identificada. Um morador do Jardim Nova Esperança, que ajudou a socorrer o bebê, mandou um vídeo contando como tudo aconteceu. Vamos ver. Hoje, no dia de Natal, deparamos com uma cena tão triste como essa, né? Uma criança abandonada no pé de um poste, foi abandonada dentro de uma caixa e agora segue para uma unidade básica de saúde para mais alguns exames. E com certeza vai dar tudo certo e essa criança há de ter um futuro brilhante. Com toda certeza, a gente fica daqui torcendo também. Um homem foi preso em Goianésia, no Vale do São Patrício, suspeito de estuprar uma criança de 6 anos durante a confraternização de Natal. Vamos até Anápolis, então, conversar com o Emerson Ferreira, que tem os detalhes dessa história. O Emerson, e a minha curiosidade é a seguinte: como é que a família descobriu tudo isso? Boa noite para você. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite para todos. Thiago, foi a própria menina de 6 anos que relatou tudo para a mãe, viu? Isso foi por volta de 3 da manhã dessa noite. Isso aconteceu lá em Goianésia, era durante uma confraternização de Natal. A mãe e a criança estavam na casa do ex-marido. Por volta de 3 da madrugada, a criança ficou com sono, foi para um dos quartos da casa se deitar. A menina dormiu. Depois de algum tempo, essa criança começou a chorar. A mãe então foi até o local. Quando chegou no quarto, viu o suspeito saindo do quarto e a menina chorava muito. Ela então contou que acordou com esse homem do lado dela e que ele passou a mão nas partes íntimas dessa criança. Imediatamente a mãe chamou a polícia, os militares foram até o local. Mesmo muito nervosa, essa criança contou tudo, relatou novamente o que havia acontecido para a polícia militar. Esse suspeito então acabou sendo detido e levado para a delegacia. Ele pode responder por estupro de vulnerável. Thiago. Obrigado por sua participação. O Emerson falando ao vivo com a gente de Anápolis. Boa noite, Emerson. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um veículo avança o sinal vermelho, atinge outro carro e cai em um córrego no centro de Catalão. Nas imagens dá para ver que um carro segue pela avenida com o sinal verde, mas outro veículo fura o sinal e bate em cheio no carro. O motorista que desrespeitou o sinal vermelho perdeu o controle da direção logo depois do impacto e caiu no córrego. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas estavam nesse carro. Uma delas se feriu e foi levada para o atendimento médico. O motorista do outro carro teve uma fratura no braço e também foi levado para o hospital. Durante a madrugada, a força da água acabou arrastando o carro para debaixo de uma ponte. Hora de um intervalinho comercial, 7h21. A seguir, 3 pessoas morrem afogadas em menos de 24 horas aqui no estado. O último foi em Cachoeira Dourada, na região sul. E em Rio Verde, uma surpresa na noite de Natal. Mulher invade casa e leva objetos. A ação dela foi toda gravada por câmeras. Os detalhes em instantes. Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera, agora 7h23. Foi solto o suspeito de matar um homem a facadas em Caçu, ali na região sudoeste, isso no início de dezembro. Ele chegou a confessar o crime e foi preso em flagrante. Agora a família está indignada.
Wellington Gonçalves de Freitas, de 43 anos, foi morto na sexta-feira, dia 4 de dezembro. Ele estaria em um bar com os amigos e saiu acompanhado de um homem. Horas depois, Wellington foi atendido pelo SAMU com cortes pelo corpo, feitos com golpes de faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O Wellington foi inquilino meu aqui durante 4 meses, sempre pagou o aluguel direitinho e assim que você precisava dele, estava prontinho para te servir. Era uma pessoa que todo mundo gostava dele. A família, os amigos estão todos revoltados, né? Porque um crime bárbaro desse não pode ficar impune. O crime foi investigado pela Polícia Civil de Caçu, que concluiu o inquérito e indiciou o suspeito, que foi preso em flagrante. Só que 2 dias depois foi solto. O juiz responsável pelo caso disse que não existiam provas o suficiente para converter a prisão em flagrante em preventiva. Ainda faltava o exame de corpo de delito. É que quando acontecem crimes como esse em Caçu, os exames são feitos em Jataí e os resultados demoram até 10 dias para chegar. O resultado saiu e foi incluído no inquérito, mas até agora o suspeito segue na rua. A família quer uma resposta, né? Por que ele está impune? Por que o assassino está solto, sendo que ele confessou o crime e foi preso em flagrante, né? E está aí na rua, solto, como se nada tivesse acontecido. A Polícia Civil disse que o suspeito pelo crime não tem identificação, residência fixa ou celular. As digitais dele foram colhidas e registradas no sistema. O resultado do exame de corpo de delito já saiu e foi incluído no inquérito. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do suspeito, mas até agora, nada. Nós estamos tudo revoltados, nós queremos previdência. Vocês dão ajuda para nós, para ver se prende o homem, que ele está aqui dentro da rua, misturado com nós. Olha, deixa eu te contar agora que nossa equipe conversou com a mãe do jovem de 22 anos que foi empurrado em uma piscina em uma festa de luxo, isso em Caldas Novas. O jovem continua internado em uma UTI e o Jonathan Moreira traz os detalhes para a gente de Itumbiara. Ei, Jonathan, com você agora, boa noite. Boa noite, Tiago, para você e para todos. Nós falamos com a mãe desse jovem que está na UTI. Ela diz estar bastante abalada, muito triste. Ela disse que o filho é estudante, nunca tinha se envolvido numa confusão e que ele, inclusive, ajuda ela nas obras sociais que ela realiza lá na cidade. A mãe, que é religiosa, diz estar se apoiando na fé pela recuperação do filho. O delegado plantonista ouviu ontem o suspeito que se apresentou na delegacia. Ele foi ouvido e foi liberado. Além dele, outras 3 testemunhas foram ouvidas. E agora uma atualização importante. O crime, que até então estava sem tipificação, acabou de ser atualizado pela Polícia Civil, que passa a tratar agora como tentativa de homicídio. O jovem deve responder em liberdade. O advogado do suspeito disse que ele tem consciência do erro, está arrependido, vai se desculpar com a família, vai arcar com as despesas da vítima e disse que tudo foi uma fatalidade e que ele agiu num ato impensado no calor da emoção. O boletim médico divulgado diz que o jovem está na UTI, sedado, com um politrauma grave, sem previsão de alta. Tiago. É uma pena, Jonathan, que o arrependimento desse homem não traz de volta a saúde, pelo menos de pronto, a saúde desse jovem, né? A gente segue daqui torcendo. Obrigado por sua participação. E deixou o hospital o policial militar de Valparaíso, que ficou gravemente ferido em uma troca de tiros, isso em outubro. O repórter Marcos Moreira, de Lusiânia, tem as informações para a gente. Boa notícia, hein, Marcos? Boa noite. Exatamente, Tiago. Boa noite para você, ótima noite de Natal a todos. Pois é, o policial militar Emanuel da Silva de Araújo deixou ontem o Hospital de Base de Brasília depois de passar quase 2 meses hospitalizado. Só para a gente relembrar esse caso, Tiago, isso tudo aconteceu no dia 29 de outubro. O policial estava fazendo um serviço à paisana em Valparaíso de Goiás, quando um assaltante entrou na loja que ele estava. Ele reagiu a esse ataque, houve troca de tiros, o assaltante morreu e ele foi baleado no peito. Ele foi levado para o hospital de helicóptero, teve perfurações no pulmão e veio todo esse tempo se recuperando. Ontem, felizmente, ele recebeu alta do hospital. Foi uma saída bastante calorosa com policiais, bombeiros e também a família, Tiago. E agora ele comemora ao lado da esposa, que está grávida de 8 meses. Boa notícia e um baita presente de Natal, né, Tiago? Excelente notícia, ele vai ficar muito feliz, certamente. Obrigado por sua participação, tá bom? Bom trabalho para você aí.
Olha, o preço do combustível subiu e desceu 40 vezes só este ano. E isso está pesando o bolso do goianiense, que está fechando 2020 com a conta mais cara. Foi-se o tempo em que as moedinhas eram suficientes para abastecer. Hoje, haja a conta para fazer. De nota em nota, no fim. Faz uma diferença, sim. E tá caro o combustível. Uma pesquisa do IBGE apontou que em Goiânia o etanol está 4,48% mais caro. Se parar para pensar que Goiás é um dos maiores produtores de etanol do Brasil e está pagando nesse preço aí, é absurdo. E se rodar pela cidade, dá para encontrar preços bem diferentes, principalmente no diesel. Diferença de até 15 centavos. Em um posto, o combustível está a R$ 3,54. Em poucos metros. Já em outro lugar, R$ 13,69. A gasolina até que está com o mesmo valor, R$ 4,89. E é um sobe e desce de preços. Só esse ano foram 40 reajustes, sendo 21 reduções e 19 aumentos nos preços dos combustíveis, segundo a Petrobras. Só em dezembro foram 2 variações. Mas agora a gasolina está 3% mais cara e o diesel não escapou do aumento de 4%. Mesmo com toda essa movimentação, os preços hoje estão equivalentes ao preço praticado no começo do ano, né? O que reflete na bomba também a mesma situação. Mas para quem trabalha rodando 250 quilômetros por dia e depende do combustível, diz outra coisa. Estou gastando bem mais. No começo do ano, no início da pandemia, eu gastava bem menos. Variou bastante, para cima, né? Será que o jeito vai ser andar a pé, de bicicleta, hein? Olha, na chamada do intervalo eu disse 3, mas são 4 afogamentos registrados nas últimas 24 horas aqui no estado. O último caso foi com a morte lá na região sul. A gente vai para lá então conversar novamente com o Jonathan Moreira, que tem os detalhes para a gente. Ei, Jonathan, muitas tragédias aí, né? Infelizmente, Tiago, nesse caso de Cachoeira Dourada, as informações são da Polícia Militar. O homem estava num rancho em companhia de outras pessoas, mas ele estava sozinho na área da piscina e ele teria ingerido bastante bebidas alcoólicas. Ele então desapareceu, as pessoas só deram falta algum tempo depois, chegaram a procurar esse homem lá na região, ali em estradas de chão, mas não encontraram. Mais tarde, alguém estava fazendo a limpeza da piscina e encontraram então o Elvis Teles Moreira, de 40 anos. O velório acontece nesse momento aqui em Itumbiara e o enterro está previsto para acontecer amanhã de manhã. Caso de afogamento também em Anápolis, lá no lago do Parque JK. Dessa vez, um adolescente de 14 anos nadava no lago com amigos quando passou mal e se afogou. Uma equipe do SAMU tentou reanimar o Iago Felipe Alves de Oliveira, que não resistiu e acabou morrendo. O enterro aconteceu em Anápolis. Afogamento registrado também na nossa capital, Goiânia, no Parque Industrial João Brás. De acordo com a Delegacia de Investigação de Homicídios, um homem com problemas mentais pulou na água e se afogou. Como ele estava sozinho, pelo menos por enquanto, está descartada a hipótese de homicídio. E nesse momento está em andamento uma ocorrência de afogamento em Itapuranga. Os bombeiros seguem trabalhando e uma pessoa está desaparecida, Tiago. Triste demais tudo isso, hein, Jonathan? Obrigado por sua participação. Boa noite para você. Aproveita para descansar, amigo. Boa notícia, pelo menos. O cantor Amado Batista está em ótimo estado de saúde. Ele testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pela família do músico. Amado tem 69 anos, está medicado, sem febre e isolado na casa dele aqui em Goiânia. Desde o momento que teve os primeiros sinais de febre, ele não teve mais temperatura elevada. O cantor recebeu o diagnóstico positivo para a doença na última segunda-feira. Segundo os parentes de Amado Batista, o cantor procurou um hospital particular aqui na capital, depois de fazer exames de sangue e raio-x e ficou em acompanhamento. Amado Batista tem 44 anos de carreira na música popular brasileira. Ele é de Catalão, na região sudeste de Goiás. Olha, a madrugada de Natal teve muita chuva em Goiânia e na região metropolitana. Algumas cidades do interior também começaram o feriado com chuvarada. Você acompanha agora a previsão do tempo para este fim de semana, feriadão para muita gente.
O sábado vai ser de áreas de instabilidade em todas as regiões de Goiás. O tempo fica parcialmente nublado e tem mais chuva. 33 é a máxima para o norte e oeste de Goiás. No centro faz 31 graus. No sudoeste vai de 19 a 30 graus de máxima. No leste também não passa de 30 e mínima de 17. E no sul fica em 31 graus. O volume de chuva segue alto em todas as regiões, variando entre 25 e 35 milímetros. Em Catalão, máxima de 28 graus e umidade em 52%. Em Anápolis, máxima de 27 e umidade também está alta, em 57% e com mais chuva para este sábado. Em Rio Verde, vai de 21 a 30 graus e chove 15 milímetros. No sul de Goiás e Itumbiara, a máxima é de 31 e a umidade fica em 55%. E em uma semana, 6 presos do regime semiaberto tiveram regressão de pena em Rio Verde. Isso porque deixaram de cumprir regras, como, por exemplo, não sair de casa depois das 8 da noite. Ao vivo, Arildo Palermo chega com os detalhes para a gente. E Arildo, boa noite para você. Olá, Tiago, boa noite a você e a todos que nos assistem. Aqui em Rio Verde são 197 presos no regime semiaberto, segundo os dados divulgados pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Antes da pandemia, esses presos eram obrigados a passar as noites na casa de prisão provisória. Agora, com a pandemia, eles foram liberados para passar as noites em casa, mas com algumas restrições. Para começar, são monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Não podem descumprir regras como dormir fora de casa ou sair da residência entre 8 da noite e 6 da manhã. Os presos também não podem sair de casa nos fins de semana e feriados em período integral. Em momento algum, podem deixar ir às casas. E justamente para saber se essas regras estavam sendo cumpridas, policiais que trabalham no presídio fizeram visitas surpresas na véspera de Natal para ver se as regras estavam sendo cumpridas por esses presos, né? O que eles encontraram foram, sim, os presos cumprindo essas regras que foram acordadas nessa nova política, né, em relação ao regime semiaberto com a pandemia. Mas, como você falou, e a gente ressalta, aqui em Rio Verde, num intervalo de 7 dias, 6 presos que estavam no semiaberto voltaram para o regime fechado por descumprir esse tipo de regra. A gente lembra que aqui em Goiás são 1.678 presos cumprindo pena no regime semiaberto e a polícia está fiscalizando, está fazendo as fiscalizações para saber se essas regras estão sendo cumpridas. Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação, Arildo. E bem no comecinho do jornal, a gente falou de um homem suspeito de matar outro lá em Caçu. Nós não conseguimos contato com o suspeito e o Ministério Público disse que pediu pela prisão preventiva dele, mas a Justiça deu a liberdade. Ainda em Rio Verde, no sudoeste do estado, uma mulher teve a casa invadida e objetos furtados na noite de Natal. Olha isso, a Polícia Militar teve acesso a uma câmera de monitoramento que mostra a ação do furto. A partir das imagens, 2 suspeitas foram identificadas e presas em flagrante. As mulheres de 26 e 30 anos vão responder por furto qualificado e já estão na casa de prisão provisória. Ontem teve ceia de Natal. Como foi a sua aí, hein? Muita gente continua reunida para comer mais um pouquinho. Mas comer e beber demais, às vezes gera um mal-estar, não é isso? E a gente foi atrás de dicas para resolver esse problema. Chega fim de ano e parece que o mundo vai acabar em comida. A gente enfia a cara mesmo. Mas no dia seguinte... Fica parecendo que a gente comeu um boi. A comida tá aqui parada, não desce. Mas ó... Tem uma receitinha milagrosa que promete resolver esse problema aqui num passe de mágica. É o Suco Detox, uma mistura natureba que vai te ajudar na digestão e é bom até para quem passou da conta na cervejinha. É um suco extremamente antioxidante, um combo maravilhoso de frutas vermelhas para dar energia e aí desintoxicar o organismo das comelanças e do excesso de bebida. Então anota aí os ingredientes. De 3 a 4 morangos, metade de uma talha de melancia, um cacho de mirtilo, também conhecido como blueberry, algumas fatias de gengibre e um copo com água bem gelada. Depois é só bater tudo num liquidificador e tá pronto.
E tem mais dicas, agora dessa nutricionista. Consumir mais fibras, alimentos mais integrais, frutas, verduras vão auxiliar, né, nessa desintoxicação. Beber água, que é importante também, né? Não é só beber o suco, mesmo que ele vá água, a gente tem que beber água ao longo do dia. E fazer aquele exercício físico também ajuda, mas tem que ser de leve. Os mais específicos são caminhada de leve a moderada intensidade, bicicleta, corrida de moderada intensidade, você não exagerar muito também. E são exercícios que vão ajudar bastante na circulação, vai fortalecer o estômago e vai melhorar bastante a digestão da pessoa também. E para quem quebrou aquela dieta rigorosa e agora, além de cheio, tá arrependido, preocupa não. Nessa época do ano tá liberado. Uma refeição livre, como uma data como essa, no Natal, pode sim, sem problema nenhum. Tá liberado, pessoal. Notícia boa, você aproveitou bem, faz aí essa receitinha para ver se realmente a barriga fica cheia, pronta para a próxima, né? Vem aí o ano novo. Olha a nossa imagem do dia, vem lá de Anápolis. Os bombeiros fizeram um resgate inusitado nesta sexta-feira de Natal. A equipe foi chamada para resgatar uns cachorrinhos que estavam presos em um bueiro. Imagina, a mãe dos cãezinhos esperava do lado de fora e assim que os bombeiros retiraram a tampa do buraco, a cadela pulou dentro para proteger os filhotes. Os militares resgataram os animais e, como não apresentavam ferimentos, foram deixados com o dono. Me chama muita atenção esse amor, né? Quer dizer, o amor existe independentemente de quem seja, né? Os bichinhos amam demais também. Olha, a gente agradece demais por sua audiência e companhia durante essa semana, uma semana especial para todos nós. Hoje é Natal, amanhã você fica com o Jornal Anhanguera, apresentado por Goiânia, e na segunda-feira a querida Rosane Mendes está de volta para todo o interior do estado. Nós encerramos essa edição de Natal do Jornal Anhanguera, segunda edição, com imagens do Parque Ipiranga de Anápolis. Uma boa noite para você, valeu demais, pessoal, Feliz Natal!